Fala, turma! Estamos aí de volta para mais um vídeo falando de direito tributário. Hoje estamos aqui para tratar de decadência de prescrição. Por que esse tema? Duas alunas me mandaram mensagem, duas alunas que são da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que estão com dúvidas lá na preparação delas para o exame de ordem. Tive uma aula semana passada lá com eles, e aí tratamos de vários temas, e as duas mandaram mensagem muito parecida, e aí eu achei por bem gravar esse vídeo, direcionando a elas e também a todo mundo que eventualmente esteja com dúvida em prescrição e decadência em matéria tributária. Antes de continuar, caso você não siga a gente aqui no YouTube ou no Instagram, vou pedir para você me seguir no Insta, me seguir no YouTube, ativa o sininho, assina aqui a nossa página para a gente poder cada vez trazer mais conteúdo para vocês, beleza? Pessoal, vamos lá. Para tratar de decadência de prescrição, a gente tem que entender que ambos, tanto decadência quanto prescrição, são causas que extinguem o crédito tributário. Ou seja, são causas que, quando acontecem ou se acontecem, levam à extinção, de forma que a Fazenda Pública não pode mais exigir absolutamente nada a partir do momento em que exista ali o Instituto da Decadência ou o Instituto da Prescrição. Então, é importante entender que são causas que extinguem a obrigação tributária, extinguem o crédito tributário, na verdade, e esse crédito tributário extinto, ele perde de forma definitiva ali toda a sua exigibilidade. Fechado? Então, é importante entender que a partir desses elementos a gente tem ali a figura de extinção do crédito tributário. Eu quero começar falando primeiro da decadência. Por quê? A decadência é uma figura que está prevista lá no nosso CTN, no artigo 156, como causa de extinção, e nos artigos 173 e 150, parágrafo 4º, também explicando, delimitando ali as aplicações da decadência nesses dois dispositivos. Por que dois dispositivos, Rubens? Porque são duas decadências diferentes. De que Pera lá, pessoal, não é que são duas decadências diferentes, a decadência é uma só. O que são diferentes são as formas de contágio, os termos iniciais das decadências. Isso vai variar de acordo com o tipo de lançamento. Então, só para fazer um parênteses aqui, arrumei aqui, fiz esse adendo para poder te manter a informação e não mandar a informação ou parecer a informação errada, tá bom? O que vai variar a aplicação de uma ou de outra é a modalidade de lançamento do crédito. A depender da modalidade de lançamento, nos valeremos do artigo 150, parágrafo 4º, a depender, nos valeremos do artigo 173 do CTN. Mas isso não quer dizer muita coisa em termos de mudança no Instituto. O que vai mudar, na verdade, ali é o termo inicial e eu vou explicar já já para vocês o porquê disso, tá? É importante entender o seguinte, que a decadência, ela acontece a partir desse prazo quinquenal, ou seja, a Fazenda Pública, quando acontece a decadência, a Fazenda Pública perde o direito de lançar o crédito tributário. Há até na doutrina quem critique isso, né? Porque diga, pô, como que é a causa de extinção de um crédito se o crédito nem existiu ainda, se nem lançou? Esse argumento aí, esse questionamento tem vazão, embasamento teórico. A questão é que, pensando na prova da OAB, pensando no exame de ordem, pensando no dia a dia da advocacia, pouco importa. Certo é que, caso a Fazenda Pública não lance o tributo dentro do prazo correto, prazo quinquenal, ela perde o direito à constituição do crédito. Ela perde o direito a levar a efeito esse lançamento, de forma que, havendo decadência, haverá a caducidade do crédito tributário, haverá a extinção do crédito tributário. Eu ouço muito essa pergunta, Rubens, o tributo não caduca? Caduca sim. Há sim causas de extinção pelo decurso do prazo, tanto na prescrição quanto na decadência, mas especialmente na decadência, a decadência ela vai acontecer quando e se a Fazenda Pública deixar passar o prazo sem fazer o lançamento, sem levar a efeito o lançamento dentro do prazo adequado. Então, o que acontece? Quando opera-se a decadência, a Fazenda vai perder o direito de fazer o lançamento do crédito tributário, ou seja, por mais que nasça, por mais que exista uma obrigação tributária, como ela não foi alvo de um lançamento dentro do prazo correto, dentro do prazo adequado, isso levará aí à extinção daquela obrigação, de forma que ela não tenha mais exigibilidade. Vale a pena destacar o seguinte, essa figura aqui, ela vai acontecer, como eu disse, a partir da figura do lançamento. Se a Fazenda não lançou, e aí vale um parêntese aqui,
O lançamento, se você der uma olhada no artigo 142 do CTN, o que ele é? É um ato administrativo privativo da Fazenda Pública que verifica a ocorrência do fato gerador, determina a matéria tributável, faz o cálculo do montante do tributo devido, faz a aferição de base de cálculo, de alíquota, tudo certinho, determina quem tem que pagar, se o contribuinte, se o responsável, e ainda, caso haja a necessidade de aplicação de uma sanção, o ato de lançamento também faz esse papel. Então é nesse momento que a gente verifica exigibilidade do crédito. Quando a Fazenda Pública vai levar a efeito um ato de lançamento e esse ato de lançamento é carente por alguma razão, tem alguma carência, no caso da decadência, do prazo, não obedeceu-se o prazo adequado, o que vai acontecer? Haverá a extinção da obrigação tributária. Ou seja, eu vou entender que a decadência está antes do lançamento. Se a Fazenda não lançou no prazo correto, perde-se ali, naquele momento, o direito de fazer qualquer novo lançamento, tá bom? E aí, como eu disse, eu tenho a regra do artigo 173 e a regra do parágrafo 4º do artigo 150. O que vai acontecer? Nos tributos de lançamento direto ou lançamento por declaração, a gente vai trabalhar sempre com a regra de que o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que aconteceu o fato gerador. Então, se o fato gerador aconteceu dia 10 de janeiro, o termo inicial começa a contar dia 1º de janeiro do ano seguinte. Ah, mas o fato gerador aconteceu dia 10 de novembro. Começa a contar o termo inicial no dia 1 do ano seguinte. Então, sempre a partir do primeiro dia do ano seguinte ao do fato gerador, quando eu tenho um lançamento direto, um lançamento por declaração, ou mesmo um lançamento de ofício, um ato um auto de infração, por exemplo. Tá? Agora, quando for tributo sujeito ao lançamento por homologação, aquele contribuinte antecipa o pagamento e presta informações ao fisco, havendo antecipação do pagamento com as prestações de informações para o fisco, a fluência do prazo decadencial começa a partir da data do próprio fato gerador. Ou seja, havendo lançamento por homologação, a Fazenda tem um prazo quinquenal a partir daquele momento para apurar ou aferir eventual discrepância entre aquilo que o contribuinte recolheu e prestou de informações. Do contrário, se ela, por um ato administrativo, fizer qualquer tipo de lançamento de ofício, fizer um ato que levar a efeito um ato que concretize uma obrigação tributária a partir da figura de um auto de infração, tornando aquele lançamento um lançamento por um ato de ofício, então a fluência passa a acontecer com base no artigo 173 do CTN. Tá? Então, eu vou pensar no artigo 150, parágrafo 4º, como um prazo para a Fazenda homologar se está certo ou não. Caso ela constate algum equívoco que lance por um ato de ofício qualquer divergência, a contagem passa a contar da forma do artigo 173 do CTN. Tá? Ou seja, você há de convir comigo que essa regra do artigo 173, ela é mais benéfica para a Fazenda Pública do que para o contribuinte, porque a Fazenda Pública sempre vai ganhar um espaço de tempo maior ali, mas é a forma como o CTN prevê, tá bom? Como eu disse para vocês, lá no artigo 156 do CTN, nós temos ele dizendo que prescrição e decadência são causas que extinguem o crédito tributário. Já no artigo 173, ele fala para a gente que a Fazenda, no dia de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, vai se extinguir 5 anos após contados do primeiro dia do ano seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, por isso que eu disse, primeiro dia do ano seguinte ao do fato gerador. Por quê? A Fazenda Pública só pode lançar a partir do momento em que há um fato gerador concretizado, a presunção de um fato gerador, a intenção de eu praticar um fato gerador, não dá à Fazenda o direito de lançar nada. Ela só pode impor a obrigação tributária. O tributo só pode existir quando e se houver o fato gerador. Ah, mas tem os fatos presumidos. É outra história, não vamos pensar nisso agora. Vamos entender que para a gente compreender decadência e prescrição, é importante entender, eu preciso partir de um fato para que esse fato seja exigível. Então não há fluência de prazo decadencial, não há prerrogativa de lançamento se não houver fato gerador constituído. Tá? Já o parágrafo único, ele fala, ó, o direito de que fala esse artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a construção do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Portanto, nessa redação, o que a gente enxerga? Com o ato de ciência, com a ciência do contribuinte, nós temos ali a interrupção
dessa figura, de forma que é importante entender quando e se acontece a fluência do prazo decadencial conforme prevê o nosso artigo 173. Já o artigo 150, parágrafo 4º, ele diz lá no parágrafo 4º que se a lei não fixar prazo, a homologação do crédito tributário será de 5 anos a contar do fato gerador. Esperado esse prazo, sem que a Fazenda tenha se pronunciado, então está homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Ou seja, nós temos um termo inicial diferente. Enquanto o artigo 173 coloca o primeiro dia do ano seguinte ao do fato gerador, no artigo 150, no parágrafo 4º, nós temos aqui uma outra figura, que é a figura do dia do fato gerador, quando nós temos a figura da nossa homologação. Tá? Então, o que vai mudar nas duas figuras da decadência é a fluência. Foi um auto de infração, 173. É um IPTU, 173. É um ITBI, onde houve a declaração do contribuinte, 173. O contribuinte declarou, fez o pagamento e passou 6 anos sem que a Fazenda tenha se pronunciado. Artigo 150, parágrafo 4º. Ele pagou antecipadamente, ele prestou informações e a Fazenda simplesmente deixou de homologar. Pode ela, depois de 5 anos do fato gerador, lançar alguma discrepância, alguma diferença? Não mais, tá? Então essa que é a ideia que eu quero que você crave a partir de agora. Em regra, o exame de ordem não traz muito questionamento acerca disso, mas é importante você saber que existe essa diferença. Tá? E a prescrição, Rubens? Prescrição, ela também acontece no prazo quinquenal, ou seja, 5 anos para a cobrança do crédito. A diferença básica que eu vou ter da decadência para a prescrição é que na decadência eu tenho 5 anos para lançar o crédito. Se a Fazenda não lançar o crédito em 5 anos, haverá extinção pela decadência. Agora, uma vez lançado o crédito, a Fazenda tem outros 5 anos para cobrar. Rubens, então quer dizer que a Fazenda tem 10 anos para fazer a cobrança? Não. Presta atenção. É até 5 para lançar. Ela pode lançar no dia seguinte ao do fato gerador. Ela pode lançar até o 4 anos e 11 meses. Na hora de cobrar, ela pode cobrar no dia seguinte ao do lançamento ou pode cobrar em até 5 anos. Não há essa fluência de prazo decenal. É até 5 para lançar e até 5 para cobrar, tá legal? Então, vamos voltar aqui. A prescrição, ela vai acontecer quando houver o decurso do prazo de 5 anos para cobrança do crédito tributário. Necessariamente, a prescrição acontece após a existência de um lançamento. Sem que haja lançamento, não tem como fluir prazo prescricional. Lembrem-se, acabei de falar, o lançamento é o ato que constitui o crédito. A partir dali que eu sei que devo, quanto devo, a quem deve pagar, pelo que eu devo. Então, sem que eu tenha essa ciência, sem que haja esse ato administrativo de lançamento, não há que se falar em influência de prazo prescricional. Dessa forma, vamos entender que a prescrição ela vai, a partir do lançamento, contar o prazo quinquenal, e isso vai levar à extinção da obrigação tributária, à extinção do direito de cobrança do crédito tributário, porque a Fazenda Pública perdeu o direito a essa cobrança judicialmente. Ah, mas ela perde o direito de cobrar, mas não perde o direito, né? Em matéria tributária, perde, porque o artigo 156 prevê que prescrição é causa de extinção do crédito. Então, se houve a prescrição, a Fazenda não pode mais fazer nenhum tipo de óbice ao contribuinte, não pode exigir aquele contribuinte, não pode impedir que ele tenha a certidão daquele tributo, daquele período, porque naquele tributo houve extinção do crédito tributário pela prescrição. Ah, mas quando eu penso em prescrição, eu posso pensar que a prescrição ela é tão extintiva quanto qualquer outra modalidade? Sim. Tanto que se você pegar o artigo 156, no mesmo rol da prescrição e da decadência estão transação, estão pagamento, estão compensação. Qualquer causa que leve à extinção do crédito tributário é suficiente ali a extinção do crédito como um todo. Então, não é porque prescreveu, ou porque compensou, ou porque pagou que ele extinguiu diferente. Extinguiu. O CT não classifica qual é mais ou menos extintiva, entende? Houve decadência, ou houve prescrição, houve extinção da obrigação e a Fazenda não pode mais exigir aquele tributo daquele contribuinte. Tá? Então, nesse caso, quando a gente fala que a Fazenda perde o direito de cobrar, de exigir do contribuinte, ela não pode mais fazer nada mesmo em sede de execução fiscal.
Tá? Ela não pode mais fazer nada contra o contribuinte para exigir aquele tributo. Agora, vale destacar que enquanto perdurar qualquer causa de suspensão da exigibilidade do crédito, não está fluindo o prazo prescricional. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, e aí veio o questionamento tanto da Monize quanto da Marília, que fizeram aqui o questionamento que fez com que eu gravasse esse encontro para vocês hoje, é o seguinte: a partir do momento em que a Fazenda Pública lança o tributo já é exigível? Ele goza de exigibilidade, mas em regra, o que nós temos é que a Fazenda Pública, ela tem ali, ela concede um prazo para que o contribuinte possa pagar. Enquanto o tributo não venceu, está fluindo prescrição? Ou enquanto o contribuinte que recebe o lançamento e leva a efeito uma impugnação, está lá discutindo administrativamente o crédito tributário, eu posso dizer que ele está fluindo o prazo prescricional? Não, pessoal, não posso. Então, enquanto estiver fluindo, enquanto estiver tramitando um processo administrativo, enquanto estiver tramitando ali uma impugnação, ou enquanto o tributo não venceu, não está fluindo o prazo prescricional ainda. Tá? Em que pese o fato de a Fazenda Pública do CTN trazer ali para a gente, né, a ideia de que existe a fluência do prazo prescricional a partir do lançamento, é importante a gente entender isso. Enquanto não flui para o contribuinte, também não flui para o fisco. Né? Se a Fazenda Pública não pode ser prejudicada nesse sentido, nem o contribuinte. Flui de forma igual para ambos, tá legal? Olha o que vai interromper efetivamente a prescrição para a gente. O que vai interromper a prescrição e o CTN prevê isso no artigo 174, tá? Quando houver despacho do juiz determinando a citação do devedor na execução fiscal, quando houver protesto judicial, quando houver devedor constituído em mora de forma judicial, não é o protesto apenas, é uma constituição em mora judicial, ou quando houver reconhecimento do débito pelo devedor, como, por exemplo, acontece quando o contribuinte faz ali algum tipo de confissão de dívida, um parcelamento, por exemplo. Né? Quando ele faz isso, isso faz com que se interrompa o prazo prescricional, e vale destacar. Se eu falo de interrupção, eu falo de voltar a fluir do zero. Tá? Não é suspensão, é interrupção do prazo. Então, quando interrompe-se o prazo volta a contar do zero se houver qualquer situação como essa. Então, se a prova trouxer, olha, fulano de tal estava lá com débito há 4 anos e 10 meses sem pagar, e a Fazenda não executou. Aí ele foi lá com 4 anos e 11 meses e fez uma confissão de dívida, fez um parcelamento. Isso zera, interrompe o prazo prescricional e só vai voltar a fluir esse prazo prescricional após o rompimento desse parcelamento, por exemplo, e volta a contar novamente do 0, 5 anos. Tá bom? Então, é importante a gente destacar isso. Isso, inclusive, que a gente está falando, é o que está prevendo no artigo 174 do CTN. Então, se você fizer a leitura do artigo 174, você vai ver que ele vai falar lá que a ação para a cobrança do crédito vai prescrever em 5 anos a partir da sua constituição definitiva, a partir do seu lançamento e quando ele torna-se ali algo exigível, tá bom? Isso faz com que a gente tenha o seguinte: diferenças entre a decadência e a prescrição. A decadência acontece dentro do prazo de 5 anos e a Fazenda deixa fluir o prazo para constituir o crédito, enquanto na prescrição acontece quando a Fazenda deixar fluir o prazo para a cobrança do crédito tributário. Já a decadência, ela não vai se suspender nem se interromper, o que faz fluir, interromper efetivamente, né? Eu posso pensar assim, o que vai cessar a fluência do prazo decadencial é apenas e tão somente o lançamento. Não existe nenhuma outra figura que movimente esse prazo em relação à decadência. Já a prescrição, esse prazo ele pode ser suspenso, ele pode ser interrompido, ele vai suspender quando não deu início ali a fluência, quando está diante de um processo administrativo, diante de um parcelamento, por exemplo, ou ele vai ser interrompido quando houver qualquer das hipóteses do parágrafo único do nosso artigo 174, e aí eventual fluência do prazo vai acontecer novamente do zero, tá bom? Só para a gente entender de forma gráfica, prescrição e decadência estão assim: decadência sempre antes do lançamento, dentro do prazo quinquenal, prescrição sempre após o lançamento, também dentro do prazo quinquenal. Se eu pratiquei o fato gerador e a Fazenda lançou após 5 anos, houve a extinção da obrigação pela decadência. Agora, se uma vez lançado o crédito tributário, a Fazenda deixou de cobrar judicialmente via execução fiscal,
dentro do prazo quinquenal. Isso levará ali à extinção do crédito tributário pela via da prescrição, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para você, basicamente, a ideia desses institutos. Eu quero, a partir de agora, fazer dar uma análise com você sobre outras figuras. Por exemplo, de acordo com o que prevê aqui o nosso repetitivo 608, prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal. Por que isso quis chamar a sua atenção? Primeiro, FGTS é tributo? Rubens, não é tributo. FGTS não é tributo. Mas, sabendo que pode haver algum tipo de questionamento, coloque na cabeça que a prescrição do FGTS é de 5 anos. Era entendido pelo STF, pelo STJ, que o prazo era de 30 anos. Houve uma mudança no entendimento jurisprudencial. Então, a partir de agora, eu já tenho algum tempo, na verdade, trabalhamos com a ideia do prazo quinquenal para o FGTS, mesmo não sendo tributo, tá bom? Por que não é tributo? Só para você rememorar. Tributo é prestação pecuniária compulsória criada por lei, que não é sanção, cobrada por ato administrativo. E o FGTS é esse 5. Só que o dinheiro do FGTS não é um dinheiro público, não vai para o Estado, vai para a conta vinculada do trabalhador. E isso tira do FGTS a natureza tributária. Tá? Então não é tributo, é uma verba paga a partir de um contrato de trabalho que não tem natureza tributária, mas também tem esse entendimento ali do prazo quinquenal para a sua cobrança. Agora, sabendo disso, deixa eu separar, eu separei 3 pontos aqui para chamar a atenção, motivado pelas perguntas que Monize e Marília fizeram para mim. Quais são? Para eu ter o início de um prazo prescricional, eu preciso ter a constituição definitiva. Então, quando que eu tenho essa constituição definitiva? Quando o contribuinte é notificado e deixa de impugnar, então ele foi notificado, notificado para pagar, e não deixou de impugnar, com a fluência do prazo sem impugnação e sem o pagamento, passa a fluir o prazo prescricional. Quando o contribuinte for intimado da decisão e deixar de recorrer. Então, ele foi intimado de uma decisão administrativa, de uma notificação, foi notificado, impugnou, recebe a decisão administrativa e deixa de recorrer, deixa fluir o prazo para pagamento. Nesse caso, é muito comum que a Fazenda Pública notifique ele da ciência e dê a ele o prazo para pagamento ou para recurso. Se ele deixar de recorrer e não pagar, também ali passará a iniciar o prazo prescricional. Ou quando o contribuinte ele foi intimado da decisão que não comporte mais recurso e também nem por não mais comportar recurso e por não fazer o pagamento, ele deixa ali fluir o prazo e aí desse decurso de prazo para pagamento começa a fluir o nosso prazo prescricional, tá? Então é importante entender que eu preciso observar a seguinte lógica: termo inicial da prescrição, a fluência do prazo para o pagamento ou para o recurso. Ganhou números finais, ganhou exigibilidade, porque a Fazenda não pode mais fazer nada e nem o contribuinte, passo a fluir ali, passo a contar o nosso prazo prescricional, tá bom? O STJ ele tem duas decisões interessantes para a gente quando a gente fala de IPTU. Uma é do repetitivo 116, que fala que a remessa do carnê de pagamento de IPTU, o endereço do contribuinte, é suficiente para a notificação do lançamento tributário, ou seja, a remessa apenas, e a súmula 397, o contribuinte do IPTU notificado do lançamento pelo envio do carnê. Interessante entender que não é pelo recebimento, é pelo envio. Se a Fazenda faz a prova que enviou, para o contribuinte está notificada, a Fazenda Pública cumpriu os requisitos ali, o lançamento está concretizado. E, obviamente, eu preciso ter a fluência do prazo para pagamento, né? Como eu falei para vocês há pouco. E aí, olha o que fala o repetitivo 383 da CJ. O prazo prescricional quinquenal para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para pagamento da obrigação tributária declarada, pela DCTF, pela GIA, entre outros. DCTF e GIA são obrigações acessórias, como se fosse a declaração de um imposto de renda, mas para os tributos federais, a DCTF, para os tributos estaduais, a GIA. E aí nós temos aqui, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal com o pagamento antecipado, nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional. Portanto, pessoal, interessantíssimo entender a seguinte lógica aqui. Eu tenho a fluência do prazo prescricional
estabelecido em repetitivo do STJ a partir do vencimento para o pagamento da obrigação tributária que foi declarada. Ou quando houver qualquer outra modalidade de lançamento, como um ato de ofício, também com a fluência do prazo para pagamento ou para impugnação, que constitua ali números finais da obrigação tributária, tá bom? Então, sempre que falarmos de fluência de prazo prescricional, é importante a gente entender que a Fazenda Pública pode e deve fazê-lo dentro dos limites estabelecidos por essa regra. A fluência do prazo prescricional vai depender da exigibilidade do nosso crédito tributário. Mais uma súmula interessante, súmula 409. Lá na execução fiscal, a prescrição havida antes da execução pode ser decretada de ofício. O juízo, quando analisa ali a CDA e a execução fiscal, ele pode, em verificando, em constatando a existência de prescrição, decretar de ofício essa figura da prescrição, tá bom? Então, também, por ser matéria de ordem pública, o juízo pode fazer isso sem problema nenhum. Outra súmula também que é interessante é a súmula 106. Se a ação for proposta dentro do prazo para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento de arguição de prescrição ou de decadência. Então, vale a pena destacar. Retroage à data da propositura da execução fiscal, caso haja uma lentidão na máquina do Poder Judiciário que obste o prosseguimento e o trâmite da execução fiscal. Então, quando se a Fazenda Pública propuser a execução fiscal dentro do prazo legal e houver alguma demora por conta do mecanismo do Poder Judiciário, lentidão da máquina, excesso de processos com falta de mão de obra, etc., isso não vai prejudicar a Fazenda. Portanto, não é demais a gente entender que eu vou analisar a prescrição sempre analisando também a data da propositura da execução fiscal por conta desse entendimento do STJ na nossa súmula 106, tá bom? Outra coisa interessante, tema interessante também que pode eventualmente ser perguntado para a gente é a ideia daquilo que está trazido no parágrafo 3º do artigo 2º da Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830, Lei de Execuções Fiscais, é uma lei que trata de execução fiscal e ela trata aqui, ó, a inscrição que se constitui no controle administrativo da legalidade, a nossa CDA, será feita por órgão competente para apurar a liquidez e a certeza do crédito e suspenderá a prescrição para todos os efeitos de direito por 130 dias ou até a distribuição da execução fiscal. Isso aqui dá muito pau para quem vai ler a lei de execuções fiscais e fala, poxa, mas o simples fato de haver uma inscrição em dívida ativa suspende por 6 meses a prescrição. Então, se suspende, então pode ser que a prova traga algum questionamento? Cuidado, pessoal. Pelo seguinte, primeiro, você sabe que a CDA é um título executivo unilateral. Sem a CDA, a execução fiscal não existe, não pode existir, porque não tem título, né? É necessário que exista um título para instruir uma execução, e a execução fiscal não é diferente. Muito bem. Sabendo disso, eu vou olhar com você o inciso 3, a linha B do artigo 146. Da Constituição. Ele fala que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, prescrição e decadência. Onde eu quero chegar com isso? Em matéria tributária, só quem pode versar sobre prescrição e decadência é a lei complementar. O CTN, que é uma lei ordinária em sua feitura, Lei 5.172 de 66, foi alçado à lei complementar quando da Constituição de 88. Lá em 66 não existia a figura da lei complementar na época, e quando nós tivemos a promulgação da Constituição de 88, o CTN foi alçado ao status de lei complementar, por isso que ele trata de prescrição e decadência com propriedade. Agora, pode uma lei ordinária, que é o caso da Lei de Execuções Fiscais, tratar de prescrição e decadência? Não pode. Então, onde eu quero chegar? Essa regra aqui, ela não se aplica nessa suspensão por 180 dias, não se aplica quando estamos tratando de execução fiscal de tributo. Ela só se aplica se a execução fiscal for de não tributo, por exemplo, a cobrança de uma multa administrativa, porque multa não é tributo, tá bom? Só quem trata de prescrição e decadência em matéria tributária é lei complementar. A LEF não tem esse poder. Portanto, o que poderia trazer dor de cabeça para a gente? Esse questionamento. Propôs a execução fiscal
e antes da propositura, suspendeu a prescrição por conta do que prevê a lei de execuções fiscais? Se for execução fiscal de tributo, não. Se for uma execução só de multa, aí sim, por conta dessa regra. Em matéria tributária, só quem legisla de prescrição e decadência é a lei complementar. É uma figura de hierarquia normativa que deve ser obedecida pela nossa legislação, tá bom? Então, nesse caso, o parágrafo 3º do artigo 2º da LEF, ele perde lugar quando tratamos de tributos, tá bom? Não se aplica isso dentro da regra dos tributos, tá bom? Um outro repetitivo importante, repetitivo recente, relativamente recente, 980. O termo inicial do prazo prescricional da cobrança do IPTU inicia-se no dia seguinte à data para o vencimento da exação. O parcelamento de ofício, aquele que a prefeitura sugere para você, te dando chance de pagar em 10, 12 vezes o IPTU, o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa que interrompa a contagem, uma vez que o contribuinte não anuiu. Isso aqui nasceu por conta da tese articulada por uma prefeitura de uma capital brasileira, onde se defendia que só poderia contar a fluência do prazo prescricional após o vencimento da 12ª parcela. Mas o contribuinte não aderiu, não parcelou, não pagou nenhuma parcela. Então, só passa a fluir o prazo prescricional a partir do momento em que vença o tributo, tá? E isso também acaba sendo reiterado aqui pelo nosso repetitivo 980, e tem esse aqui também que é 903. A notificação do contribuinte para recolhimento de IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, para o vencimento da cobrança. Portanto, pessoal, isso só reitera e confirma tudo aquilo que eu falei para vocês até então. Sem que haja o vencimento, sem que haja a chance de a fazenda cobrar, ela também não pode ser, aspas, prejudicada pela fluência do prazo prescricional. Flui o prazo prescricional quando e se há o vencimento ali da nossa exação. Agora, numa outra ótica, né, também vale a pena destacar repetitivo 142. O prazo de prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária, ou seja, para buscar a restituição daquilo que se pagou indevidamente, é contado da data em que se considera extinto o crédito tributário, ou seja, a partir do efetivo pagamento. Se é de 5 anos o prazo para a fazenda me cobrar, também é de 5 anos o prazo para que eu cobre a fazenda, e o termo inicial, se da prescrição da fazenda é o vencimento, da repetição de débito é a partir do pagamento. Então, se eu faço o pagamento, a partir do pagamento eu tenho prazo quinquenal para buscar a restituição do meu tributo. Tá? Então, sempre que eu estiver trabalhando com a fluência de prazos em matéria tributária, eu vou trabalhar sempre com essa figura do nosso prazo quinquenal, nesse modelo do que também prevê o nosso artigo 142 aqui, o repetitivo 142 do nosso STJ. E, por fim, quero abordar com você a última das figuras que eu queria tratar nesse pequeno vídeo nosso, que é a figura da prescrição intercorrente. A Lei 6.830, a Lei de Execução Fiscal, ela fala da prescrição intercorrente. Aí você fala, Rubens, mas você não acabou de falar que a Lei de Execuções Fiscais não trata de prescrição? Sim, ela não trata de prescrição, não pode. Mas a prescrição intercorrente, o que ela é? Ela é uma análise da aplicação da prescrição em sede de execução fiscal. O instituto que lastreia a prescrição intercorrente é a prescrição do CTN. Eu só estou regulamentando via lei de execução fiscal a aplicação da intercorrente no curso de uma execução fiscal. Tá? E aí o artigo 40 da LEF fala: o juiz suspenderá o curso de execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados os bens sobre os quais possa recair a penhora. Nesse caso, não corre a prescrição. Agora, parágrafo 4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento da execução fiscal tiver decorrido o prazo prescricional, qual o prazo prescricional? O do CTN. O juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Esse artigo é extremamente interessante porque ele traz aqui a necessidade de entender que a execução fiscal não pode fluir eternamente. Nessa mesma pegada, nós temos a súmula 314, que fala o seguinte: em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, ao final do qual começa a fluir o prazo prescricional, o prazo quinquenal intercorrente. Então, atenção nisso. A fluência da prescrição intercorrente ela é diferente.
tem uma certidão constatando que não foram localizados na execução fiscal ou devedor ou bens do devedor, suspende o processo por até 1 ano. Encerrou esse 1 ano, passa a fluir o prazo quinquenal. Então é 1 ano de suspensão, mais 5 de arquivamento. Se antes desse 1 ano o juiz mandar arquivar o processo efetivamente, suprime-se 1 ano. Se ele só mandar suspender o prazo, fica suspenso por 1 ano, depois passa a fluir 5. Tá? Agora, como isso dava uma briga desgraçada com um monte de gente, um monte de juízo, cada um interpretando de uma forma diferente a lei de execuções fiscais, houve por parte do nosso STJ, do nosso repetitivo 1.340.553. Não vou ficar lendo repetitivo com vocês aqui, mas eu quero que você entenda aí, você pode até deixar aqui, vou deixar o número aqui, você pode pesquisar isso no site do STJ, mas qual que é a ideia principal desse julgado? Unificar o entendimento das regras de prescrição intercorrente em execução fiscal. Então, o que você tem que saber para a prova do exame de ordem? Primeiro, que a prescrição intercorrente é uma figura que acontece a partir do momento em que existe ali a fluência do prazo prescricional por conta da inércia da fazenda pública ou da não localização do devedor ou de bens do devedor, para a execução não ficar o resto da vida lá. E não depende do procurador nem do juízo, isso é automático. Então, era muito comum que a procuradoria voltasse com um mandado negativo, ela requer prazo de 30 dias para localizar. Aí ficava 6 meses sem movimentar, aí pedia mais 60 dias. E o juiz dava. Só que isso não tinha função, não tinha previsão legal. Então era complicado a gente ter esse tratamento, e aí o judiciário acabou, por conta do repetitivo 1.340.553, definindo essa regra toda da prescrição intercorrente. Tá? Então olha que interessante. Olha o que o juízo chama aqui, né? O espírito do artigo 40 é que nenhuma execução fiscal já ajuizada permaneça eternamente no Poder Judiciário. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e não sendo encontrados os bens do devedor, inicia-se automaticamente o procedimento do artigo 40 da Lei 6.130. E aí ele faz menção à súmula 314. Nem o juiz nem a procuradoria são senhores do termo inicial do prazo de 1 ano de suspensão. Não cabe ao juiz escolher o melhor momento para o seu início. Então, ele fala aqui, ó, vai acontecer isso independentemente da vontade do Poder Judiciário. É determinação legal. E esse julgado ele foi importante para a gente porque ele traz uma definição acerca de como deve acontecer a prescrição e a decadência, a prescrição intercorrente ali na nossa execução fiscal, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês, você pode depois pegar no site do STJ o julgado inteiro. Ele traz para a gente aqui as teses que foram fixadas em sede de repercussão geral no nosso STJ, e isso faz com que a gente tenha uma análise rápida da nossa prescrição, mas espero que tenha te ajudado. Deixo por fim os meus contatos, caso queira falar comigo, não passe aperto, manda mensagem, mas não esquece de seguir a gente no Instagram e ativar o sininho aqui no YouTube, tá bom? É sempre um prazer, estou à disposição de vocês sempre. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.